Olá pessoas, bem-vindos ao canal, meu nome é Diana Martins e hoje vamos falar um pouquinho sobre construção de personagens baseado no livro Save the Cat. Para quem não conhece, Save the Cat é um livro feito para roteiristas de Hollywood construir basicamente os roteiros dos filmes. Ele ficou muito famoso a ponto de escritores começarem a usar esse livro e alguns anos atrás ele foi adaptado oficialmente para escritores. Então, ele basicamente faz uma estrutura de narrativa com algumas coisas chamadas beats, que são reviravoltas ou coisas que precisam acontecer para você entrar nessa estrutura do Save the Cat. Ele divide essa narrativa, digamos, em 3 partes. Ele coloca essas beats e você tem que colocar o seu personagem passando por toda essa jornada. E o Save the Cat, ele fala que para o seu personagem principal, ele, digamos assim, valer a pena ser o seu personagem principal, ele precisa ter algumas características. Mas antes de falar de quais são essas características que o Save the Cat prega que seu personagem precisa ter, eu preciso falar que você não é obrigado a seguir todas essas coisas que o Save the Cat fala. Essa não é a única forma de estrutura, você também não precisa seguir estruturas. Eu só tô falando da estrutura do Save the Cat porque eu decidi ler o livro esse final de semana e as ideias estão frescas na minha cabeça. Mas de nenhuma forma você é obrigado a seguir e não é nenhuma lei, digamos assim. Mas muitas pessoas seguem, eu vou dar alguns exemplos como a Suzanne Collins do Hunger Games e até a J.K. Rowling. Eu não sei se elas seguem de forma consciente, mas se você pegar as beats do Save the Cat e você olhar no Hunger Games e você olhar no Harry Potter, você consegue identificar essas características assim. Então vamos falar quais são essas características que o personagem principal ele precisa ter. Basicamente são 3 coisas. Ele precisa ter um problema. Esse problema ele pode ser um problema externo ou um defeito. Então, por exemplo, o seu personagem ele pode ser muito ranzinza e fechado para o mundo, ou ele pode estar numa situação que alguém está machucando ele. E ele precisa ter alguma coisa que ele quer, alguma coisa que ele acha que vai consertar a vida dele. Geralmente o seu personagem ele vai ter uma visão, digamos, simplista, do tipo, o meu problema, ele não vai internalizar, ele não vai psicoanalisar o problema dele. Ele só vai dar uma solução simplista e vai falar, eu acho que se o meu problema é que eu sou muito fechado, quer dizer que eu preciso ir para um lugar isolado e me isolar do mundo e ficar de boas lá porque ninguém gosta de mim. Um exemplo esdrúxulo, mas digamos que seria isso. E tem a coisa que o terceiro aspecto, que seria o que o seu personagem ele precisa, que note que é diferente do que ele quer. O que ele precisa basicamente é o final do livro, toda a jornada emocional que o seu personagem ele precisa passar para ele descobrir que o que ele queria era só um band-aid e o que ele precisa, na verdade, é uma coisa muito mais profunda que de fato vai ajudar ele a amadurecer e a contornar esse problema ou defeito que ele tem. Então, nesse cenário esdrúxulo dessa pessoa que resolveu ir para uma cabana e se isolar do mundo, ele descobre que ele tem que aprender a confiar mais nas outras pessoas, digamos que é isso. Então é importante, logo nessa visão do Save the Cat, você vê que esse tipo de estrutura prega que o seu personagem ele começa de uma forma e ele termina de outra na sua narrativa. E, de novo, nem todo mundo ele concorda com isso. Tem gente que fala que as pessoas mudam e tem gente que fala que as pessoas não mudam. Depende da sua narrativa. Como o Save the Cat ele é muito conhecido, é uma fórmula que as pessoas usam, sim, acho que no mercado comercial do livro, as pessoas buscam essa coisa de mudança, dessa jornada emocional do personagem, de evolução, digamos assim. Mas, de novo, não é nenhuma obrigação você fazer isso ou não. Você é o autor, você decide o que você vai fazer ou não no seu próprio livro. Basicamente, no final desse capítulo, a autora do livro, ela faz uma lista de perguntas sobre se o seu personagem ele vale a pena ser escrito ou não. Eu acho isso muito pesado, tipo assim, se o personagem vale a pena ser escrito ou não. Mas assim como ela coloca, e eu vi as perguntas, eu traduzi as perguntas e coloquei elas num arquivo, basicamente esse arquivinho aqui. E eu vou colocar o link aqui embaixo para quem quiser fazer download, escrever e fazer as perguntas.
E eu acho que foi bastante legal, foi divertido fazer isso. Eu sou uma pencer, eu não consigo planejar antes dos meus personagens, mas eu acho que para uma pessoa que é uma outliner e tá buscando perguntas que vão ajudar a encontrar o seu personagem de uma forma rápida e visceral, eu acho que essas perguntas são muito úteis. Agora, se você é uma pencer como eu e você tá perguntando por que eu vou fazer essas perguntas? Porque é divertido. É um tipo de procrastinação divertido. É raro eu me divertir com os meus personagens só pelo fato de tipo, e aí, eu tô aqui fazendo uns questionários assim. É tipo, sabe o questionário da Capricho? Quando a gente tinha tipo 10 anos de idade, a gente fazia o questionário da Capricho, até do BuzzFeed. É tipo isso, sabe? Só que seus próprios livros. Então é tipo assim, é procrastinação? É. Mas é divertido e às vezes você pode até ter algum tipo de insight. Quem vai dizer que não vai ter? Às vezes você já começou o livro e aí você faz, e aí você tem um insight talvez pro final. Talvez te ajude, não sei. Mas eu acho que vale a pena você fazer porque realmente me diverti bastante. Eu vou ler algumas perguntas rapidinho pra vocês terem noção de que perguntas são essas. Primeira pergunta. O que meu personagem quer da vida? Segunda pergunta. Qual é o grande problema dele ou defeito? Terceira pergunta. Como o problema ou defeito está afetando a vida do seu herói / o mundo do seu herói? Quarta pergunta. No início do livro, o que o seu herói quer? Qual é o objetivo dele? O que ele pensa que vai consertar a vida dele? Quinta pergunta. Como o seu herói está ativamente alcançando esse objetivo? Sexta pergunta. Por que o seu herói ainda não alcançou esse objetivo ainda? Esse empecilho pode ser um problema interno, externo ou os dois. Sétima pergunta. O que o seu herói precisa de verdade? Qual é a lição de vida? O que vai consertar a vida dele de verdade? Então são basicamente perguntas super simples, super divertidas de você colocar no papel. Ela identifica coisas importantes, como tipo, quais são os traumas do seu personagem, o que ele acha que vai consertar a vida dele, quais são os problemas, porque os problemas, digamos assim, as forças opositoras que vão contra o seu personagem, elas têm que ser igualmente fortes quanto à vontade do seu personagem de ter aquelas coisas. Porque se a força opositora não for forte o suficiente, o seu personagem ele vai conseguir facilmente ultrapassar elas e o fim do livro basicamente vai acontecer mais cedo, sabe? Não tem motivo de ter essa história. Então eu acho que é legal porque você consegue, digamos assim, identificar. Se você for um outliner, se você for uma pencer como eu, você só tá, tipo, pela diversão total. E realmente é divertido fazer isso. E uma coisa que eu identifiquei, pelo menos comigo, é que quando eu fui fazer a folha, eu precisei, na parte do qual o problema ou o defeito, foi o lugar que eu precisei de mais espaço, porque aparentemente os meus personagens eles são muito problemáticos, eles têm muitos defeitos, e eu preciso de várias linhas. Eu fico tipo, não, meu personagem é X, Y, Z, enfim, é muito divertido. Eu fico dando uma de Nietzsche com os meus personagens. Mas eu acho que é isso, gente. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Quem curtiu o vídeo, deixa um like. Quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreve no canal. E eu acho que é isso. Até a próxima. Tchau!